No entanto, quando essa preguiça vai além, é que já podemos estar perante um problema mais grave. Não é, Neto? Claro, Luísa, e para falarmos desse distúrbio, trouxemos o doutor Miguel Meira e Cruz, que nos vai esclarecer a respeito deste problema, que vai muito além de uma falta de ânimo ou uma desculpa para não fazer nada. E, sobretudo, como encontrar estratégias para que tenha uma vida ativa e produtiva. Doutor, a Luísa falou no início do programa um nome bem diferente, e eu repito... Clinomania. Esse é o nome dado para a patologia relacionada ao, vamos dizer assim, à preguiça. O que seria a clitomania? Bom, na verdade não é uma preguiça, é uma mania. Efetivamente é uma doença que se... ou é uma mania, é um estado que se atribui a um estado de ansiedade, normalmente a uma alteração ansiosa, e que se relaciona com o estado irreprimível, a vontade irreprimível de estar na cama e de se encontrar ou na cama, ou num sofá, ou num ponto onde possa estar deitado, porque esse é aquele que é o traço comum da clinomania. E normalmente deve-se ter atenção, porque é difícil diagnosticar, exatamente porque se relaciona com muitas outras situações, não é? Portanto, quer dizer, a pessoa é tida como preguiçosa, ou pode ser tida como sonolenta, preguiça ou cansada, e isso tudo tem que se esclarecer muito bem. E normalmente a clinomania é tida como... é diagnosticada depois de afastarmos as outras causas, efetivamente, para que se possa... com algum grau de certeza, embora seja difícil ainda assim, nós atribuirmos a clinomania, porque existem muitos outros aspectos que podem influenciar essa vontade irreprimível de estar na cama, nomeadamente o não dormir, não é? Ou seja, o sujeito, a pessoa em si, tem mais prazer em estar na sua posição horizontal. Essa é a grande diferença de outras situações que podem levar à necessidade de estar acalmada, descansar, etc. Não, a posição horizontal é preferida e normalmente associa-se a um estado de maior apatia. E isso pode relacionar-se também, e muitas vezes relaciona-se na clinomania, com a depressão, embora não sejam necessariamente presentes em mútua existência, não é? Portanto, aquilo que acontece é que por hipótese, aquilo que leva à clinomania, que é os hábitos repetidos de fazer as coisas, por exemplo, numa posição deitada ou numa posição mais confortável, geram muitas vezes o perpetuar desse comportamento e o isolamento social, a própria estabilidade nessa posição faz com que as pessoas muitas vezes desenvolvam depois traços depressivos ou traços e portanto se confundam as doenças muitas vezes, ou se venha a desencadear efetivamente uma depressão. Agora, é importante, eu acho que o que é importante aqui é que a clinomania ou seja, esta mania pode de facto ter relação importante com outras condições associadas ao sono e que são muito mais prevalentes e que são muito mais importantes do ponto de vista de impacto e do ponto de vista de gravidade. Não é? Aquelas que resultam de Pessoas que sofrem dessa clinomania, elas trocam o dia pela noite, podemos dizer assim, ou não? Uma vez que vai estar muitas vezes deitada durante o dia? Muitas vezes sim, até porque como elas preferem estar deitadas e portanto precisam de estar mais tempo, ou querem estar mais tempo nessa condição, acabam por estar isoladas, por exemplo, da luz. E ao estarem isoladas da luz, alteram os seus ritmos circadianos e, portanto, alteram as horas propensas, por exemplo, para dormir e, portanto, estendem muitas vezes, embora não seja necessariamente o estado associado ao dormir, muitas vezes estendem os momentos em que isso é possível e, portanto, e depende também da idade, não é? Por exemplo, nos idosos, se isto acontecer numa idade mais avançada, que já por si tem propensão a isolar-se e a dormitar e a fragmentar o sono por períodos ao longo do dia, etc., isso pode se estender e pode piorar depois outras condições, como por exemplo o sono e obviamente, mais uma vez,
nessas idades em que é mais provável os estados depressivos, os estados de ansiedade, ainda para mais ligados ao consumo de medicamentos, etc., isso pode agravar de facto essas condições. Muitas vezes as estratégias psicoterapêuticas são bem sucedidas, obviamente, e portanto... Doutor, o que é que considera, para concluirmos aqui a intervenção do senhor, o que é que considera importante deixar aqui como um conselho para aqueles que nos acompanham e que possam eventualmente estar a viver uma fase assim mais complicada da vida, em que não conseguem se levantar ou que estejam eventualmente cansados e que precisam de combater, seja esse problema de clinomania ou outro tipo de cansaço? Bem, antes de mais, e obviamente porque isto pode envolver várias situações, uma das mensagens importantes é dormir bem, repousar bem, para poder ter um dia produtivo, para poder ter um dia fisiologicamente normal, em que possamos agir com aquilo que é expectável da ação do ser humano e em cada profissão, em cada circunstância a que nos habituamos. Por outro lado, uma mensagem importante de que a cama costuma-se dizer que é para a sexualidade e para o sono. E, portanto, o facto de estar muito tempo na cama e os hábitos exagerados de fazer coisas na cama, seja com o telemóvel, seja com comer na cama, seja a ver filmes durante um período extenso, isso é muitas vezes negativo, sobretudo para pessoas que têm vulnerabilidades ou que têm uma suscetibilidade maior para desenvolver esses estados obsessivos ou estados depressivos, depois que vai um bocadinho à margem da clinomania, mas que podem ser doenças, podem ser alterações que perpetuam esse estar na cama, esse estar de isolamento e estas situações que falámos aqui. E depois, obviamente, tentar ter uma vida regrada que inclui o exercício físico, uma boa alimentação, como falámos inclusivamente com as vitaminas, com os sais minerais, falámos de vitaminas, mas o potássio, por exemplo, é importante também, há sais minerais importantes, beber água com fartura. Bem, aqueles conselhos que toda a gente dá facilmente e que são aqueles que normalmente estão associados a um bom... São a base de tudo. São a base de tudo, de facto. Isto é simples de dizer, mas são realmente fundamentais para uma boa vida. E nunca é demais sublinhá-los e falá-los. Claro que sim. Porque claro senão... que sim. Porque é fácil esquecer também. Muito fácil, nós temos essa tendência também. Muito bem, doutor Miguel Cruz e Miguel Meira e Cruz, não é verdade? Que esteve aqui connosco e que está ainda. Agradecemos muito a sua participação aqui no nosso programa e até uma próxima, doutor. Obrigado. Agradecemos muito a sua disponibilidade.